Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro desse período suplementar. Espero que tenha sido bastante satisfatório para vocês, assim como foi para mim. Aprendi demais com todos os acórdãos, informativos do Superior Tribunal de Justiça, posicionamentos jurisprudenciais, posicionamento dos ministros, a fundamentação dos ministros com base em doutrinas, em pessoas altamente capazes de dissertar sobre aquele assunto. Enfim, foi uma experiência enriquecedora, espero que também tenha sido para vocês. E hoje, prosseguindo nosso último encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade que foi passada para vocês. Vou tentar ser o mais objetiva possível, por mais que tenha muitos pontos, né, que a gente tem para discutir, mas eu vou tentar dar o meu máximo para a gente não se estender muito, a aula não ficar tão cansativa. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, algum questionamento, algum apontamento, só é me procurar. Todo mundo tem acesso ao meu contato. E é isso. Espero que gostem da nossa última aula. Então, começando a nossa atividade pelo grupo 2, que pede justamente para fundamentar o pedido dessa possível recuperação judicial, fundamentando com base no caso concreto, achei válido trazer algumas partes em que o caso concreto aponta uma justificativa, uma fundamentação, trazendo, parafraseando justamente com os artigos da Lei 11.101, a lei que nos segue durante todo esse processo, tanto de recuperação, que já é estudado, como agora o processo de falência. Então, começando pelo artigo 47, que eu tenho certeza que Priscila já falou bastante para vocês, mas só para contextualizar, o caput diz o seguinte: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então aqui está o ponto, é o cerne da questão, se essa recuperação ela merece ser deferida pelo juiz competente, pelo juízo competente, ou se ela não é passível de uma recuperação, né? Então, para isso, é necessário, conforme a gente vê, que a petição inicial ela seja bastante instruída, demonstrando que aquela empresa passa por uma situação de crise, mas que, a partir desse processo judicial, ela tem a condição de se reerguer, de se reestruturar e, portanto, voltar à sua atividade econômica, gerando emprego e renda, assim como receita para o Estado. E, no caso concreto da nossa atividade, isso é bastante evidenciado, o que deve ser claramente exposto em sede de petição inicial pelo grupo 2, no qual será julgado conforme o grupo 3. Então, tirei alguns trechos que fundamentam esse pedido de recuperação judicial pautado nessa reestruturação empresarial, porque na questão, como a gente vai notar, essa empresa está passando apenas por esse período de crise, por causa de uma construção que vai trazer benefícios para essa produção rural. Então, vamos nos ater aos pontos que destaquei e que é de extrema relevância para se fundamentar essa petição inicial. Na questão, Pedro Carmo, agricultor da região de Carnaúba dos Dantas, vai até o seu escritório e informa que cria gado para abate, tendo um rebanho 40 vezes a mais na época apropriada. São alienados a abatedores do município da Acari. E começa aqui toda essa argumentação de que essa empresa tem a capacidade de se readequar ao mercado econômico. Vamos lá. Ocorre que, nos últimos anos, seu negócio rural foi fortemente impactado pelas agruras da seca, sendo que vem enfrentando temporárias dificuldades em razão de investimento que fez com a abertura de um poço, que permitirá que sua atividade não dependa exclusivamente das chuvas e da água repesada. E que possui planejamento feito com base em balanço patrimonial especial, elaborado por um escritório
de contabilidade, que lhe presta serviço para conseguir em um ano colocar suas dívidas em dia, sendo a sua atividade com as melhorias feitas extremamente viável e rentável. E lá embaixo continua. Possui ainda um grupo de 10 empregados cujas famílias dependem da manutenção de sua atividade, mostrando que esta é importante para a região, além de gerar o pagamento de tributos e receitas em geral. Ou seja, mostra que é totalmente viável a reestruturação dessa empresa a partir dessas facilidades que a recuperação pode oferecer a essa empresa rural. E quais seriam essas facilitações? Essas facilitações estão expostas no artigo 50 da Lei de Recuperação e Falência, na qual no inciso 1 está inserida ao que diz a questão. Precisa de dilação no prazo de vencimento de algumas dívidas vicendas, bem como do adiantamento da cobrança de outras já vencidas, algumas inclusive em fase de execução individual. Ainda no tema da questão, diz que essa empresa nunca usou dos expedientes da recuperação judicial ou foi objeto de processo de falência, nem tampouco possui condenações penais em delitos falimentares, o que está totalmente favorável para o pedido de recuperação judicial pautado no artigo 48, seus incisos. Pois bem, já que a gente está falando do artigo 48, vem todo o cerne da questão, toda a discussão que é a respeito do registro da empresa. Por quê? Porque o caput do artigo 48, ele exige que, para requerer a recuperação judicial, o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Ou seja, na questão, diz que esse produtor rural, ele atua com esse negócio desde agosto de 2010, mas somente registrou na Junta Comercial do RN em 18/7/2019, ou seja, apenas um ano atrás. Não atende a esse requisito que exige o artigo 48, caput, de que essa empresa ela esteja registrada há no mínimo 2 anos. E aí surge toda a discussão. Deve ou não persistir a recuperação judicial dessa empresa rural, uma vez que não contém esses 2 anos de atividade em registro, né? Então, para discutir se há ou não essa possibilidade da aplicação, da concessão, melhor dizendo, da recuperação judicial em relação a esse requisito exigido, a gente vai utilizar de um informativo do STJ número 0664. Antes de mais nada, é válido a gente fazer a leitura dos artigos 967, 970 e 971 do Código Civil. O artigo 967 diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. O artigo 971 diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. A partir da leitura desses 2 dispositivos do Código Civil, a gente já pode perceber uma enorme diferença. Por quê? Em relação ao empresário comum, o artigo 967, ele diz que é obrigatória a sua inscrição e os seus efeitos começarão a surtir a partir daquele registro, ou seja,
é um efeito ex nunc, ele não retroage. Porém, o artigo 971 traz uma facilidade, um tratamento favorecido em relação a esse empresário rural. Porque, segundo esse empresário rural, ele tem a faculdade ou não de se registrar. Ou seja, como esse produtor rural ele não está sujeito a registro, antes mesmo de se registrar, ele já se encontra em situação regular. Ou seja, ele já poderia sim adentrar com esse pedido de recuperação judicial por meio de seu tratamento favorecido. O próprio artigo 970 corrobora com isso, porque em sua leitura ele traz: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à sua inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Ou seja, diferentemente também daquele empresário comum, os efeitos serão diferentes para esse empresário rural, que serão ex nunc, ou seja, retroage desde o início de sua atividade. Então, para fundamentar o seu pedido, o grupo 2 deveria demonstrar nos autos de sua petição inicial que essa empresa ela vem atuando já desde algum tempo, perfazendo mais de 2 anos de trabalho no mercado. Então, por isso, esse pedido ele deve ser bastante fundamentado, com toda essa demonstração nos autos, que, como diz na questão, ele contém esses documentos. O produtor rural ele repassou esses documentos ao advogado. Então, por isso, é de essencial importância que essa petição inicial ela venha bem fundamentada nesse sentido. Então, fazendo a leitura, para finalizar essa abordagem sobre esse ponto cerne da questão, o informativo do STJ 0664 traz que, em sua primeira parte, destaque: o cômputo do período de 2 anos do exercício da atividade econômica para fins de recuperação judicial, nos termos do artigo 48, Lei nº 11.101 de 2005, aplicável ao produtor rural, inclui aquele anterior ao registro do empreendedor. Informações de inteiro teor. E aí ele vem e explica tudo, né? O artigo 971 do Código Civil confere tratamento favorecido ao empresário rural, não sujeito a registro, em relação ao empresário comum. Por esse motivo é que o artigo 971 dispensa o empresário rural daquela inscrição, que é obrigatória para o empresário comum, estabelecendo que o rural pode requerer a inscrição, nos termos do artigo 968. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer a atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por esta ser facultativa para ele. Conforme os artigos do Código Civil, os mencionados, com a inscrição fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Aí vem toda a questão dos efeitos. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro, o empresário comum, e o não sujeito a registro, o produtor rural. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com efeito constitutivo de equipará-lo para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro, sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir ex tunc, pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrente, adquire o produtor rural
a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial com base no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 anos. Pode, portanto, perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se mesmo então de exercício regular da atividade empresarial. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural, que venha a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e não adimplidas. E esses são os pontos principais que essa petição inicial deve ser instruída. E quanto ao grupo 3, deve justamente avaliar se esses requisitos eles foram satisfatórios, se eles foram preenchidos pelo grupo 2. O artigo 51 da Lei 11.101, a Lei de Recuperação e Falência, traz todos os requisitos que essa petição inicial ela deve atender. Então, também é válido adentrar nesse mérito, né? Analisar ponto a ponto se essa petição inicial está em acordo com o que pede, né, a Lei 11.101 no seu artigo 51. Outro ponto importante que, assim, acredito que todo mundo já está cansado de ouvir, mas só para deixar assim mais claro na mente de todos. Na petição inicial, quem deve fazer o pedido é o próprio devedor, no caso aqui, empreendedor rural, né? Porque, diferentemente da falência, quem faz o pedido na recuperação é o próprio devedor, diferente da falência, que quem faz o pedido são os credores, né? Então, em relação ao grupo 3, fiquem atentos a todos esses detalhes, porque é tudo aquilo que a Lei 11.101 exige. Em relação à problemática do pessoal do grupo 3, a gente tem um tema que é bastante discutido no âmbito empresarial, que é o CRAN-DAO. Como o próprio nome sugere, é derivado da legislação norte-americana e significa empinar para baixo, embaraçar, forçar e, como comumente é mais conhecido, enfiar goela abaixo. Então, antes da gente adentrar sobre esse tema aqui, já deixando claro, ele foi bastante discutido em outro vídeo, nosso minicurso, que será postado também no canal, se não já foi postado, vai ser postado, e que está bastante claro de como esse sistema funciona, quais são suas críticas e tudo mais. Aqui, por uma questão até de tempo, de logística, a gente vai tratar de forma objetiva. Então, lá no início do processo, uma vez deferida a petição inicial, ou melhor dizendo, deferido o pedido que tem na petição inicial, ou seja, uma vez aprovada aquela recuperação judicial, o juiz, conforme o artigo 53 da Lei de Recuperação e Falência, dá o prazo de 60 dias, contados da publicação da decisão de deferimento, para que o devedor ele apresente o plano de recuperação judicial daquela empresa, né? Então, depois de elaborado esse plano, a Assembleia Geral de Credores vai discutir sobre aquele plano. Então, esses credores eles vão negociar, eles vão deliberarem sobre aquelas propostas impostas pelo devedor, né? Eles vão transigir entre si. Então, esses credores, eles são classificados em 4 classes. Primeiro, a classe dos créditos trabalhistas. Segundo, os créditos com garantia real. Terceiro, créditos quirografados. E, por último, crédito de micro e pequenas empresas. Então, eles vão negociar entre si, podendo surgir alguma alteração, que é o que comumente ocorre. E, por fim, daí poderá essa recuperação tomar 3 caminhos diferentes. Primeiro é a aprovação do plano, né? A partir de deliberações, negociações, alterações, aprovou-se o plano. É aquilo que diz
o caput do artigo 58 da Lei 11.101 de 2005, que diz: cumpridas as exigências desta lei, o juiz considerar a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 45 desta lei. No entanto, uma vez rejeitada essa proposta, esse projeto de reestruturação dessa empresa, o que é que vai acontecer? Pode tomar os outros dois caminhos que sobraram, que essa recuperação ela pode se convalescer em falência e aí o juiz já inicia o processo de falência dessa empresa, que no caso é uma empresa rural, E terceiro, que é o CRAN-DAO. O CRAN-DAO, ele está descrito no parágrafo 1º do artigo 48, que diz... 48 não, desculpe, 58, que é o que a gente está analisando. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que na Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. Aí tem aí os incisos 1, 2 e 3 que a gente vai analisar conforme os pontos expostos na questão. E aí, essa é uma faculdade imposta ao juiz, Então, conceituando, o ministro, que eu sempre comento nas nossas aulas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, ele traz em um de seus acordos, falando sobre o tema, a conceituação, trazendo assim: realmente, com o intuito de evitar o abuso da minoria ou de posições individualistas sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, é que a lei, sofrendo os influxos do sistema norte-americano, previu um mecanismo que autorizou ao juízo a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra a deliberação assemblear. Claro que, sempre regido como ordenamento jurídico da recuperação empresarial e da falência pelo princípio basilar, que é o princípio da preservação da empresa, Então, em análise à nossa questão, a gente tem que avaliar se é aqueles credores, aquela quantidade de credores e a aprovação de todas aquelas 4 classes de credores que eu falei anteriormente, se ela está de acordo com os requisitos que o artigo 58, parágrafo 1º e seus incisos 1, 2 e 3 exigem para que seja imposto essa recuperação judicial, mesmo que não tenha sido conforme o caput do artigo 58, Então, ela traz essa faculdade ao juiz com base nesses requisitos dos incisos 1, 2 e 3 desse artigo. Em relação à questão do grupo 1, ela vem dizendo toda a descrição de aprovação, de rejeição dessas 4 classes de credores. E então, a gente vai analisar um por um, de acordo com esses requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 58, que nos remetem também ao artigo 45 dessa mencionada lei, a Lei 11.101. Então, o inciso 1, parágrafo 1º, do artigo 58, ele exige voto favorável de credores que representam mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Isso, na letra A do caso concreto, exposto, já tem que estar tudo ok. Então, o inciso 1, tudo certo. Então, vamos lá para o inciso 2. O inciso 2, ele requer a aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45. A gente vai lá para o artigo 45 dessa mesma lei. Então, no parágrafo 1º do artigo 45, diz que a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia e cumulativamente. Ainda tem essa exigência, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.
Isso em relação aos titulares de créditos com garantia real e titulares de créditos quirografários com privilégio geral ou subordinados. Então, na questão, a gente tem que os credores de garantia real, eles são titulares de 60% do valor total dos créditos da classe, ou seja, mais da metade, ok, né? E a aprovação de plano por 8 dos 10 credores presentes. Maioria simples, ok também. Só que os credores de créditos quirografários com privilégio especial, geral ou subordinados foi rejeitada pela maioria dos credores e de 9 com créditos iguais, 3 votaram pela aprovação do plano, ou seja, exatamente um terço do plano, né? Um terço dos credores, melhor dizendo. Aí vamos lá. Até então, uma classe ok, né? Que é a classe dos credores com garantia real. O artigo 45, parágrafo 2º, diz que a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Aqui já é bem mais brando do que o parágrafo 1º do artigo 45, que exige aqueles dois requisitos cumulativamente, né? Então, na questão, a gente tem isso em relação aos créditos trabalhistas, importante frisar, né? Em relação aos créditos também de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, na questão, a gente tem que esses créditos, tanto trabalhistas como de microempresas e empresas de pequeno porte, obter a aprovação de 2 dos credores existentes e presentes. Ou seja, tudo ok, também se encaixa nesse requisito. Então, a gente tem que o inciso 2 do artigo 58 também está ok, porque houve a aprovação das 2 classes de credores nos termos do artigo 45, que foi a classe de créditos com garantia real, né? E os créditos trabalhistas de micro e empresas de pequeno porte. Então, vamos para o inciso 3. No inciso 3 do artigo 58, tem-se que, na classe que eu houver rejeitado, portanto, na classe, como a gente já avaliou, né? Na classe de créditos quirografários com privilégio especial, geral ou subordinados, se exige o voto favorável de mais de um terço dos credores, computadas na forma do artigo 45, parágrafos 1º e 2º desta lei. E é aí que surge toda a questão, porque, como a gente já viu, houve a aprovação exatamente de um terço dos credores, não mais de um terço de voto favorável dos credores, como se exige o inciso 3. E é aí que surge toda a discussão a esse respeito. E para isso, para descobrir se vai haver a mitigação na contagem, vamos avaliar um acórdão no STJ que discute justamente esse tema. Se vai haver ou não a mitigação da contagem, já que no inciso 3 exige mais de um terço e no problema em questão existe exatamente um terço. O ministro Luiz Felipe Salomão, que a gente sempre utiliza da sua posição nos acórdãos, ele se posicionou da seguinte forma em relação a esse tema que estava sendo discutido, né? De fato, assim ele traz em sua fala. De fato, a manutenção da empresa ainda recuperável deve se sobrepor aos interesses de um ou poucos credores divergentes, ainda mais quando sem amparo de fundamento plausível, deixando a realidade se limitar à fria análise de um quórum alternativo, com critério complexo de funcionamento, em detrimento da efetiva possibilidade de recuperação da empresa e, pior, com prejuízo aos demais credores favoráveis ao plano. Até aí a gente percebe que ele está super favorável ao Crandall, né? Aliás, especificamente com relação ao inciso 3 do artigo 58, justamente o da presente hipótese, a previsão da aprovação com apenas mais de um terço dos credores pode agravar o problema do comportamento oportunista dos agentes ao diminuir as chances do juiz impor o plano quando identificar esse tipo de conduta. Vale lembrar que
Credores bem classificados na falência, aqueles com garantia real, por exemplo, podem preferir a liquidação imediata da empresa, ao invés da sua recuperação, normalmente quando os ativos do devedor bastarem para pagar o seu crédito, ficando o juiz, em princípio, sem margem de manobra, caso tais credores sejam titulares de mais de um terço dos votos da classe, parafraseando aí João Pedro Scalzilli, página 402. E ele utiliza ainda, para dar um pouco mais de discernimento, um pouco mais de efetividade ao seu posicionamento, ele traz uma doutrina especializada sobre o assunto de Eduardo Sex Munhoz, página 291, no qual dispõe. Por outro lado, o requisito previsto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 58 pode inviabilizar por completo a aprovação de um plano de recuperação, ainda que este não acarrete injusta discriminação e seja justo e equitativo em relação a todas as classes. Isso porque, se uma classe de credores rejeitar o plano com votos representativos de mais de 2/3 do total dos créditos dessa classe, esse veto não poderá ser superado pelo juiz. Com isso, pode uma classe de credores com maior prioridade para o recebimento dos créditos, dependendo da situação patrimonial do devedor, preferir sua liquidação imediata, já que os ativos seriam suficientes para o pagamento dos respectivos créditos, ainda que essa solução seja prejudicial às demandas das demais classes com prioridade inferior e ainda que a aprovação do plano não deixasse a classe com maior prioridade em situação pior. O voto assim manifestado por essa classe de credores seria claramente incompatível com a função pública do Instituto da Recuperação da empresa. E continua a sua argumentação. No presente caso, restaram preenchidos os requisitos dos incisos 1 e 2 do artigo 58. E no tocante ao inciso 3, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes. Assim, numa interpretação teleológica e finalista da norma, o intuito de salvar a empresa, manter os empregos e garantir os créditos, penso que a aprovação do plano foi realmente a melhor medida. Nesse caso, o plano ele tinha sido aprovado já desde a primeira instância e vem se discutindo até chegar a esse acordo que ele se posicionou favorável a manter o plano de recuperação nesse sentido, de que houve a aprovação nos incisos 1 e 2 e no 3 ficou essa questão em relação a ter exatamente 1/3 da aprovação dos credores, e não mais como se exige esse artigo, esse inciso do artigo 58. E nesse sentido, ele traz uma jurisprudência da terceira turma do STJ, no qual se posicionou da seguinte maneira: possibilidade de aprovação do plano de recuperação, mesmo quando por pouco não se alcance o quórum qualificado exigido na lei. Princípio da preservação da empresa. E, por fim, ele conclui: assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram-down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando muitas vezes pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. E aí o recurso não foi provido, E foi mantida a decisão de que essa recuperação ela deve persistir, mesmo com exatamente 1/3 de aprovação, e não mais de 1/3, como diz o inciso 3 do artigo 58. Nesse caso, ele votou favorável a essa recuperação dessa empresa. E é assim que a gente se despede, que termina essa aula. E fica aí o convite, para assistir a aula sobre o cram-down. É um tema muito discutido e muito polêmico. Não muito polêmico, mas que gera muitas divergências entre
estudiosos do direito empresarial. E eu gostei muito de estudar, é um tema muito bom. Quem quiser assistir o vídeo, faça aqui o convite, é muito bom discutir sobre esse tema. E até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem de hoje. Agradeço pela atenção. Espero que tenha deixado claro se tinha ficado alguma dúvida. E se ainda persistir alguma dúvida, se alguém quiser me procurar, eu estou aqui sempre disponível para atender aos anseios de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada.